Acredito que não sou responsável pelo significado ou pela falta de significado da vida, mas que sou responsável pelo que faço com a vida que tenho. Quando alguém está buscando, disse Siddhartha, acontece muito facilmente que ele só veja a coisa que está buscando, que ele seja incapaz de encontrar nada, incapaz de absorver nada, porque ele está apenas pensando na coisa que está buscando, porque ele tem um objetivo, porque ele está obcecado com seu objetivo. Buscar significa ter um objetivo, mas encontrar significa ser livre, ser receptivo, não ter objetivo. Você é digno, talvez de fato um buscador. Pois ao se esforçar em direção ao seu objetivo, você não vê muitas coisas que estão sob seu nariz. Eu sempre acreditei, e ainda acredito, que qualquer boa ou má fortuna que possa surgir em nosso caminho, podemos sempre dar-lhe significado e transformá-lo em algo de valor. Pode ser importante para grandes pensadores examinar o mundo, examiná-lo e desprezá-lo, mas acho que é importante apenas amar o mundo, não desprezá-lo, não para odiarmos uns aos outros, mas para sermos capazes de considerar o mundo e a nós mesmos, e todos os seres com amor, admiração e respeito. A maioria das pessoas é como uma folha caindo, os desvios de giros no ar, frutos e quedas no chão, mas alguns outros são como estrelas que viajam em um caminho definido. Nenhum vento os alcança, eles têm dentro de si seu guia e caminho. Cada homem é mais do que apenas ele mesmo, ele também representa o único, o muito especial, e sempre significativo e notável ponto em que os fenômenos do mundo se cruzam, apenas uma vez dessa forma, e nunca mais. É por isso que a história de cada homem é importante, eterna, sagrada. É por isso que cada homem, enquanto vive, cumpre a vontade da natureza, e é maravilhoso e digno de consideração. Até mesmo cada indivíduo espírito se tornou carne, em cada homem a criação sofre, dentro de cada um Redentor é pregado na cruz. Aprenda o que deve ser levado a sério e ria do resto. Se você odeia uma pessoa, você odeia algo nela que é parte de você, o que não é parte de nós mesmos não nos perturba. Segurar a língua quando todos estão fofocando, sorrir sem hostilidade para as pessoas e instituições, compensar a escassez de amor no mundo com mais amor em pequenas questões privadas, ser mais fiel em nosso trabalho, mostrar maior paciência, renunciar à vingança barata obtida com a zombaria e a crítica. Todas essas são coisas que podemos fazer. Não há realidade exceto aquela contida dentro de nós. É por isso que assim muitas pessoas vivem uma vida tão irreal. Elas tomam as imagens externas como realidade e nunca permitem que o mundo interno se afirme. As palavras não expressam pensamentos muito bem, elas sempre se tornam um pouco diferentes imediatamente após serem expressas, um pouco distorcidas, um pouco tolas. O que eu poderia dizer a você que seria um valor, exceto que talvez você busque demais? Que como resultado de sua busca, você não pode encontrar. Eu fui e ainda sou um buscador, mas parei de questionar RS e livros. Comecei a ouvir os ensinamentos que meu sangue sussurra para mim. Alguns de nós pensam que segurar nos torna fortes, mas às vezes é deixar ir. Comecei a entender que o sofrimento em decepções e melancolia não está lá para nos aborrecer ou nos desvalorizar ou para nos arrancar de nossa dignidade, mas para amadurecer e transfigurar. A sabedoria não pode ser transmitida. A sabedoria que um homem sábio tenta transmitir sempre soa como tolice para outra pessoa. Alguém pode ser comunicado, mas não a sabedoria. Alguém pode encontrá-la, viva-o, faça maravilhas através dele, mas não se pode comunicar e ensinar. O amor não está aí para nos fazer felizes. Eu acredito que ele existe para nos mostrar o quanto podemos suportar. Aqueles que são muito preguiçosos e confortáveis para pensar por si mesmos e serem seus próprios juízes, obedecem às leis. Outros sentem suas próprias leis dentro deles. Muitas vezes são as pessoas mais merecedoras que não conseguem deixar de amar aqueles que os destroem. Aprendi através do meu corpo e alma que era necessário pecar, que eu precisava ser o último, que eu tinha que me esforçar para a propriedade na experiência, na náusea e nas profundezas do desespero para aprender a não resistir a elas, para aprender a amar o mundo e não mais compará-lo com algum tipo de versão imaginária desejada de perfeição, mas deixá-lo como está, amá-lo e ficar feliz em pertencer a ele. Cada homem tinha apenas uma vocação genuína para encontrar o caminho para si mesmo. Sua tarefa era descobrir seu próprio destino, não um destino arbitrário e vivê-lo total e resolutamente dentro de si mesmo. Todo o resto era apenas um pretensa existência, uma tentativa de divisão, uma fuga de volta aos ideais das massas, conformidade e medo da própria interioridade. Não cabe a mim julgar a vida de outro homem. Devo julgar, devo escolher,
devo rejeitar puramente por mim mesmo, somente por mim mesmo. Somos sol e lua, caro amigo. Somos mar e terra. Não é nosso propósito nos tornarmos um ao outro. É reconhecer um ao outro, aprender a ver o outro e honrá-lo pelo que ele é, cada um o oposto e complemento do outro. A juventude termina quando o egoísmo faz. A maturidade começa quando se vive para os outros. Quem quer música em vez de barulho, alegria em vez de prazer, alma em vez de ouro, trabalho criativo em vez de negócios, paixão em vez de tolice, não encontra lar neste nosso mundo trivial. As árvores sempre foram os pregadores mais penetrantes. Eu as reverencio quando vivem em tribos e famílias, em florestas e bosques. E ainda mais eu as reverencio quando estão sozinhas. Elas são como pessoas solitárias, não como seus remédios que roubaram Y por alguma fraqueza, mas como grandes homens solitários, como Beethoven e Nietzsche. Em seus mais altos arcos o mundo sussurra, suas raízes repousam no infinito, mas eles não se perdem ali. Eles lutam com toda a força de suas vidas por uma única coisa, para se realizarem de acordo com suas próprias leis, para construir sua própria forma, para se representarem. Nada é mais sagrado, nada é mais exemplar do que uma bela árvore forte. Quando uma árvore é cortada e revela sua ferida de morte nua para o sol, pode-se ler toda a sua história no disco luminoso inscrito de seu tronco, nos anéis de seus anos, suas cicatrizes. Toda a luta ou o sofrimento, toda a doença, toda a felicidade e prosperidade estão verdadeiramente escritos. Os anos estreitos e os anos luxuosos, os ataques internos, as tempestades suportadas. E todo jovem garoto de fazenda sabe que mais duro e nobre tem os anéis mais estreitos, mas no alto das montanhas e em perigo contínuo, o mais indestrutível, o mais forte, o árvores ideais crescem. Árvores são santuários, quem sabe falar com elas, quem sabe ouvi-las, pode aprender a verdade. Elas não pregam aprendizado e preceitos, elas pregam sob cocô por particulares, a antiga lei da vida. Uma árvore diz, uma vela está escondida em mim, uma centelha, um pensamento, eu sou vida da vida eterna. A tentativa e o risco que a Mãe Eterna assumiu comigo são únicos. Únicas a fome e as veias da minha pele, únicas o menor jogo de folhas em meus galhos e o pequeno para que não haja cicatriz em minha casca. Eu fui feito eterno em meu menor detalhe especial. Até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Suas visões se tornarão claras somente quando você puder olhar para seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. As pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurdo, para evitar enfrentar suas próprias almas. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Fique em silêncio e dê ouça. Você reconheceu sua loucura. E você admite isso. Você notou que todos os seus fundamentos estão completamente atolados na loucura. Você não quer reconhecer sua loucura e recebê-la de forma amigável. Você queria aceitar tudo, então aceite a loucura também. Deixe a luz da sua loucura brilhar e ela de repente amanhecerá em você. A loucura não deve ser desprezada e não deve ser temida, mas em vez disso você deve dar vida a ela. Se você quer encontrar caminhos, você também não deve rejeitar a loucura. O pecado se constitui uma parte tão grande da sua natureza. Fique feliz por poder reconhecê-la, pois assim você evitará se tornar sua vítima. A loucura é uma forma especial do espírito e se apega a todos os ensinamentos e filosofias, mas ainda mais à vida diária. Já que a própria vida é cheia de loucura e, no fundo, totalmente ilógica. O homem se esforça para chegar à razão apenas para poder fazer regras para si mesmo. A vida em si não tem regras. Este é seu mistério e sua lei desconhecida. O que você chama de conhecimento é uma tentativa de impor algo compreensível sobre a vida. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu escolho me tornar. Um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca a superou. Até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do meu ser. Conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão de outras pessoas. A longitude não vem de ou não ter pessoas por perto, mas por ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo, ou por manter certas visões que outros acham inadmissíveis. O pêndulo da mente oscila entre o sentido e o absurdo, não entre o certo e o errado. Há tantas noites quanto dias, e uma é tão longa quanto a outra no curso de um ano. Mesmo uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão.
E a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Tudo depende de como olhamos as coisas, e não de como as coisas são em si mesmas. A menor das coisas com um significado vale mais na vida do que a maior das coisas sem ele. A primeira metade da vida é dedicada a formar um ego saudável. A segunda metade da vida é ir para dentro e deixar ir. Onde o amor governa, não há vontade de poder, e onde o poder predomina, o amor está faltando. Um é a sombra do outro. Estou surpreso, desapontado, satisfeito comigo mesmo. Estou angustiado, deprimido e arrebatado. Eu sou todas essas coisas ao mesmo tempo, e não consigo somar o sol. Sou incapaz de determinar o valor ou a inutilidade final. Não tenho julgamento sobre mim mesmo e minha vida. Não há nada sobre o qual eu tenha certeza. Não tenho convicções definidas, sobre nada realmente. Sei apenas que nasci para existir, e me parece que fui levado. Existo sob a fundação de algo que não conheço. Não devemos fingir entender o mundo apenas pelo intelecto. Nós a apreendemos tanto pelo sentimento. Portanto, o julgamento do intelecto é, na melhor das hipóteses, apenas metade da verdade e deve, se for honesto, também chegar a uma compreensão de sua inadequação. Os erros são, afinal, os fundamentos da verdade. Se um homem não sabe o que uma coisa é pelo menos um aumento no conhecimento se ele sabe o que ela não é. Nenhuma árvore, como foi dito, pode crescer até o céu a menos que suas raízes alcancem o inferno. É minha mente com seu estoque de imagens que dá ao mundo cor e som, e na certeza supremamente real e racional, que posso experimentar, é em sua forma mais simples, uma estrutura extremamente complicada de imagens mentais. Assim, não há, em certo sentido, nada que seja diretamente experimentado, exceto a própria mente. Tudo é meditado pela mente, traduzido, filtrado, alegorizado, distorcido, até mesmo falsificado por ela. Estamos envoltos em uma nuvem de imagens mutáveis e infinitamente mutáveis. Não importa se o narcótico seja álcool, morfina ou idealismo. Cerca de 1/4 dos meus casos sofrem de nenhuma neurose clinicamente definível, mas da falta de sentido e do vazio de suas vidas. Isso pode ser definido como a neurose geral de nossos tempos. A meia-idade é o momento de deixar de lado nosso ego dominado e contemplar o significado mais profundo da existência humana. As honras não são alcançadas cortando uma parte do ser de alguém, mas pela integração dos países. Em todo caos, há um cosmos. Em toda desordem, uma ordem secreta. Tenho visto frequentemente pessoas tornam-se neuróticos quando se contentam com respostas inadequadas ou erradas para as questões da vida. Eles buscam posição, casamento, reputação, sucesso externo de dinheiro e permanecem infelizes e neuróticos mesmo quando alcançam o que buscavam. Essas pessoas geralmente estão confinadas em 2 horizontes espirituais mais estreitos. Sua vida não tem conteúdo suficiente, significado suficiente. Se eles são capazes de se desenvolver em personalidades mais espaçosas, a neurose geralmente desaparece. Quando criança, eu senti-me sozinho, e ainda estou, porque sei coisas, e devo sugerir coisas que os outros aparentemente não sabem nada, e na maioria das vezes não querem saber. A aceitação de si mesmo é a essência de todo problema moral, e o epítome de toda uma perspectiva de vida. Que eu alimente os famintos, que eu perdoe o insulto, que eu ame meu inimigo em nome de Cristo. Todas essas são, sem dúvida, grandes virtudes. O que eu faço é o menor dos meus irmãos, o te dedicar a Cristo, mas isso eu deveria descobrir que o menor entre todos eles, o mais pobre de todos os mendigos, o mais insolente de todos os ofensores, o próprio inimigo, que estes estão dentro de mim, e que eu mesmo preciso dos braços da minha própria bondade, que eu mesmo sou o inimigo que deve ser amado. Como regra, a atitude dos cristãos é então invertida. Não há mais nenhuma questão de amor, ou longo sofrimento. Dizemos ao irmão dentro de nós, raca, e condenamos e nos enfurecemos contra nós mesmos. Nós escondemos isso do mundo. Nós recusamos-se a admitir que já tenhamos encontrado esse menor entre os loli em nós mesmos. Não somos ricos pelo que possuímos, mas pelo que podemos prescindir. Haja de tal forma que trate a humanidade, seja em sua própria pessoa ou na pessoa de qualquer outro, nunca meramente como um meio para um fim, mas sempre ao mesmo tempo como o fim. Todo o nosso conhecimento começa com os sentidos, prossegue então para o entendimento e termina com a razão. Não há nada mais elevado do que a razão. Não busque o favor da multidão. Raramente é até por meios honestos e legais,
mas busque o testemunho de poucos e não de vozes, mas pesas. 1. Gênios a habilidade de chegar independentemente e entender conceitos que normalmente teriam que ser ensinados por outra pessoa. A iluminação é a emergência do homem de sua imaturidade autoimposta. A imaturidade é a incapacidade de usar o próprio entendimento sem a orientação de outro. 2. Mente vítrea com admiração e reverência cada vez maiores. Quanto mais frequentemente e mais intensamente a reflexão se detém, os céus agitados acima de mim, e a lei moral dentro de mim. A moralidade não é propriamente a doutrina de como podemos nos tornar felizes, mas como podemos nos tornar dignos de felicidade. 4. Uau pela felicidade. Algo para fazer. Alguém para amar. Algo para esperar. As pessoas naturalmente aderem mais às doutrinas que exigem mínimo de esforço próprio, e o mínimo uso de sua própria razão, e que podem acomodar melhor seus deveres às suas inclinações. Nossa raiva é a era da crítica a qual tudo deve ser submetido. A sacralidade da religião e a autoridade da legislação são por muitos consideradas como motivos para isenção do exame desse tribunal, mas se forem isentas, tornam-se objetos de justa suspeita e não podem reivindicar respeito sincero, que a razão concede apenas aquilo que resistiu ao teste de um exame livre e público. Aquele que se faz não pode reclamar depois se as pessoas pisarem nele. O ceticismo é, portanto, um lugar de descanso para o ser humano razão, onde pode refletir sobre suas andanças dogmáticas e fazer um levantamento da região em que se encontra, para que no futuro possa escolher seu caminho com mais certeza. Se a verdade os matar, que morram. Era dever da filosofia destruir as ilusões que tinham sua origem em concepções errôneas. Quaisquer esperanças queridas e expectativas valiosas podem ser arruinadas por suas explicações. Olhe atentamente, o belo pode ser pequeno. A inocência é uma coisa esplêndida, só que tem o infortúnio de não se manter muito bem, e ser facilmente enganado. Como a natureza descobriu debaixo dessa casca dura a semente pela qual ela mais ternamente cuida, a propensão e vocação para o pensamento livre. Isso gradualmente atua de volta no caráter do povo, que assim gradualmente se torna capaz de administrar a liberdade, finalmente afeta aos princípios do governo, que acha vantajoso tratar os homens, que agora são mais do que máquinas, de acordo com essa dignidade. Para que a paz reine na terra, os humanos devem evoluir para novos seres que aprenderam a ver o todo primeiro. Em todos os julgamentos pelos quais descrevemos algo como belo, não permitimos que ninguém tenha outra opinião. Como então a perfeição deve ser buscada, onde reside nossa esperança, na educação e nada mais. O homem deve ser disciplinado, pois ele é por natureza cru e selvagem. Da madeira torta da humanidade, nenhuma coisa reta jamais foi feita. Espaço e tempo são as estruturas dentro das quais a mente é constrangida a construir sua experiência da realidade. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceito são cegas. Nada é divino, exceto o que é agradável à razão. Um homem abandonado sozinho em uma ilha deserta com um amanhecer nem sua cabana nem sua pessoa, nem procuraria flores, muito menos as plantaria para se adornar com elas. É somente na sociedade que lhe ocorre ser não apenas um homem, mas um homem refinado segundo sua espécie, o início da civilização. Pois assim o julgamos ser e que é tanto inclinado quanto apto a comunicar seu prazer aos outros, e que não se contenta com um objeto se não consegue sentir satisfação nele em comum com os outros. Novamente, todos esperam e exigem de todos os outros essa referência à comunicação universal do prazer, como se fosse de um pacto original ditado pela própria humanidade. Enquanto o belo é limitado, o sublime é ilimitado, de modo que a mente na presença do sublime tentando imaginar o que não pode ter passado no fracasso, mas prazer em contemplar a imensidão da tentativa. No meio do inverno, descobri que havia dentro de mim um verão invencível, e isso me faz feliz. Pois ele diz que não importa o quanto o mundo me empurre, dentro de mim há algo mais forte, algo melhor, revidando. Por anos eu quis viver de acordo com a moral de todos os outros. Eu me forcei a viver como todos os outros, a parecer com todos os outros. Eu disse o que era necessário para me juntar a todos ela, mesmo quando me sentia separado. E depois que toda essa catástrofe veio, agora me pergunto em meio aos escombros, estou impecável, despedaçado, sozinho e aceitando ser assim, resignado à minha singularidade e às minhas enfermidades, e devo reconstruir uma verdade, depois de ter vivido toda a minha vida em uma espécie de mentira. Se a verdade absoluta pertence a alguém neste mundo, certamente não pertence ao homem ou ao partido que afirma possuí-la.
Você nunca será feliz se continuar a procurar em que consiste a felicidade. Você nunca viverá se estiver procurando o sentido da vida. Abençoados são os corações que podem se dobrar, eles nunca serão quebrados. Não ande na minha frente, eu posso não seguir. Não ande atrás de mim, eu posso não liderar. Ande ao meu lado, apenas seja meu amigo. Eu não acredito em Deus e não sou ateu. Não pode haver questão de defender ética. Tenho visto que as pessoas se comportam mal com grande moralidade e noto todos os dias que a integridade não precisa de regras. Um intelectual, sim, e nunca negue isto. Um intelectual é alguém cuja mente observa a si mesma. Eu gosto disso porque estou feliz em ser as duas metades, o observador e o observador. Eles podem ser reunidos. Esta é uma questão prática. Devemos ir fundo nisso. Eu desprezo a inteligência. Na verdade, significa que não posso suportar minhas dúvidas. No mundo, há um paralelo à força da morte e da restrição, uma enorme força de persuasão que é chamada de cultura. Ninguém percebe que algumas pessoas gastam uma energia tremenda, apenas para serem normais. Fique com medo, isso vai te fazer bem. Fume, olhe fixamente para alguns tetos, bata sua cabeça contra algumas paredes, recuse-se a ver algumas pessoas, pinte e escreva. Fique com mais medo, permita que sua mentezinha não faça nada além de funcionar. Fique dentro, saia, não importa o que você fará, mas fique com medo pra caramba. Você nunca será capaz de experimentar tudo, então, por favor, faça justiça prática à sua alma e simplesmente experimente a si mesmo. Quando você tiver visto uma vez o brilho da felicidade no rosto de uma pessoa amada, você sabe que um homem não pode ter outra vocação senão despertar essa luz nos rostos que o cercam. A única maneira de lidar com um mundo não livre é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião. Um homem quer ganhar dinheiro para ser feliz e todo o seu esforço e o melhor de uma vida são dedicados a ganhar esse dinheiro. A felicidade é esquecida, os meios são tomados para o fim. Encontre significado, diferença é melancolia de tristeza, saia para uma caminhada. Não precisa ser um passeio romântico no parque, a primavera é seu momento mais espetacular. Flores, cheiros e imagens poéticas extraordinárias transferem você suavemente para outro mundo. Não precisa ser um passeio durante o qual você terá múltiplas epifanias de vida e descobrirá significados que nenhum outro cérebro jamais conseguiu encontrar. Não tenha medo de passar um tempo de qualidade sozinho. Encontre significado ou não encontre significado, mas ainda assim algum tempo deu livre exclusivamente a si mesmo. Opte por privacidade e solidão, isso não faz de você antissocial ou faz com que você rejeite o resto do mundo, mas você precisa respirar e precisa ser. O mal no mundo vem quase sempre da ignorância e a boa vontade pode causar tanto dano quanto a má vontade se não for esclarecida. As pessoas são mais frequentemente boas do que más, embora na verdade essa não seja a questão, mas elas são mais ou menos ignorantes e isso é o que se chama de vício ou virtude. O vício mais terrível sendo a ignorância que pensa que sabe tudo e que consequentemente autoriza-se a matar. A alma assassina cega e não há bondade verdadeira ou amor fino sem o maior grau possível de clarividência. Continuo a acreditar que este mundo não tem um significado último, mas sei que algo nele tem um significado e esse é o homem porque ele é a única criatura a insistir em ter um. As pessoas apressam-se a julgar para não serem julgadas. Em suma, quem faz violência à verdade ou à sua expressão acaba por mutilar a justiça. Mesmo que ele pense que está servindo a isso. Deste ponto de vista, negaremos até o fim que oprime a verdade porque é revolucionária. Será revolucionária somente se for verdadeira e nunca de outra forma. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Você está preocupado em fazer as coisas com sucesso para atingir algum grau de autoestima. Sua alma está à venda. Você provavelmente engana a si mesmo para se convencer. Deixar ir é igual a falhar, não é mesmo? E você esquece excepcionalmente bem, não é? Você esquece que é preciso uma coragem admirável não apenas para tentar, mas também para desistir graciosamente. Os homens nunca se convencem de suas razões, de sua sinceridade, da seriedade de seus sofrimentos, exceto por sua morte. Enquanto você estiver vivo, seu caso é duvidoso. Você tem direito apenas ao ceticismo deles. A beleza é insuportável, nos leva ao desespero, oferecendo-nos por um minuto o vislumbre de uma eternidade que gostaríamos de estender por todo o tempo. Todos nós carregamos conosco lugares de exílio, nossos crimes, nossas devastações. Nossa tarefa não é liberá-los no mundo.
é transformá-los em nós mesmos e nos outros. Raramente confiamos naqueles que são melhores do que nós. Em vez disso, somos mais inclinados a fugir de sua sociedade. Na maioria das vezes, por outro lado, confessamos aqueles que são como nós e que compartilham nossas fraquezas. Portanto, não queremos nos melhorar e ser melhores, pois primeiro teríamos que ser julgados à revelia. Apenas desejamos ser lamentados e encorajados no curso que escolhemos. Em suma, gostaríamos ao mesmo tempo de deixar de ser culpados e ainda assim não fazer o esforço de nos purificar. Toda vez que ouço um discurso político ou leio os de nossos líderes, fico horrorizado por não ter ouvido nada que soasse humano durante anos. São sempre as mesmas palavras contando as mesmas mentiras. E o fato de os homens aceitarem isso, que a raiva do povo não destruiu esses palhaços ocos, me parece uma prova de que os homens não atribuem importância ao modo como são governados, que eles jogam, sim, jogam, com uma parte inteira de sua vida e seus chamados interesses vitais. Vejo muitas pessoas morrerem porque julgam que a vida não vale a pena ser vivida. Vejo outros paradoxalmente sendo mortos pelas ideias ou ilusões que lhes dão uma razão para viver. O que é chamado de razão para viver também é uma excelente razão para morrer. Concluo, portanto, que o sentido da vida é a mais urgente das questões. Quando eu estiver morto, os princípios de W que eu sou composto ainda desempenharão sua parte no universo. E serão igualmente úteis no grande tecido como quando eles compõem esta criatura individual. A diferença para o todo não será maior, mas para estender meu ser em uma câmara e ao ar livre. Um muda de mais importância para mim do que o outro, mas não mais para o universo. Ele é feliz cujas circunstâncias se adaptam ao seu temperamento, mas ele é mais excelente que pode adaptar seu temperamento às suas circunstâncias. Beleza não é qualidade em sutileza GS eles mesmos. Existe meramente na mente que os contempla, e cada mente percebe uma beleza diferente. Uma pessoa pode até perceber deformidade, onde outra é a beleza sensível, e cada indivíduo deve concordar com seu próprio sentimento sem fingir regular os dos outros. Buscar a beleza real ou a deformidade real é uma investigação tão infrutífera quanto fingir averiguar o real doce ou o real amargo. Seja um filósofo, mas em meio a toda a sua filosofia, seja ainda um homem. O céu e o inferno supõem duas espécies distintas de homens, os bons e os maus, mas a maior parte da humanidade flutua entre o vício e a virtude. A visão dos homens sobre as coisas é o resultado apenas de seu entendimento. Sua conduta é regulada por seu entendimento, seu temperamento e suas paixões. A identidade que atribuímos às coisas é apenas fictícia, estabelecida pela mente, não uma natureza peculiar pertencente ao que estamos falando. De modo geral, as eras na religião são perigosas, aquelas na filosofia apenas ridícula. Quando os homens são mais seguros e arrogantes, eles estão comumente mais enganados, dando opiniões à paixão, sem aquela deliberação adequada que por si só pode protegê-los dos absurdos mais grosseiros. Epicostas. As velhas questões dos epicostas ainda estão sem resposta. Ele é Deus disposto a impedir o mal, mas não é capaz. Então ele é impotente. Ele é capaz, mas não quer. Então ele é malévolo. Ele é capaz e quer. Então por que o mal? Epicostas. Se pegarmos em nossas mãos qualquer volume de divindade ou escola metafísica, por exemplo, vamos perguntar se ela contém algum raciocínio abstrato sobre quantidade ou número. Não. Ela contém algum raciocínio experimental sobre matéria de fato e existência? Não. Comprometida então com as chamas, pois ela não pode conter nada além de sofisma e ilusão. Posso me aventurar a afirmar sobre o resto da humanidade que eles não são nada além de um feixe ou coleção de percepções diferentes, que se sucedem com uma rapidez inconcebível e estão em perpétua flexão e movimento. O caminho mais doce e inofensivo da vida leva através das avenidas da ciência e do aprendizado, e quem puder remover quaisquer obstruções dessa forma ou abrir qualquer nova perspectiva ou até agora ser estimado um benfeitor para a humanidade. É um absurdo acreditar que a divindade tem paixões humanas e uma das mais baixas paixões humanas, um apetite inquieto por aplausos. E enquanto o corpo está confinado a um planeta, ao longo do qual ele rasteja com dor e dificuldade, o pensamento pode em um instante transpenos leva às regiões mais distantes do universo, ou mesmo além do universo, para o caos ilimitado onde a natureza supostamente jaz em total confusão, o que nunca foi visto ou ouvido, ou ainda pode ser concebido, não como algo além do poder do pensamento, exceto o que implica uma contradição absoluta. Todo sentimento é correto porque o sentimento não tem referência a nada além de si mesmo e é sempre real, onde quer que um homem esteja consciente dele.
Mas todas as determinações do entendimento não são corretas porque eles têm uma referência a algo além deles mesmos. A saber, todos nós somos matéria de fato e nem sempre estamos em conformidade com esse padrão. Em nossos raciocínios sobre matéria de fato, há todos os graus imagináveis de segurança, da mais alta certeza às espécies mais baixas de evidência moral. Um homem sábio, portanto, proporciona à sua crença a evidência. Um homem sensato corre atrás de cada conto tolo de duendes ou balsas, e pode ler particularmente a evidência. Eu nunca conheci ninguém que examinado e deliberado sobre o absurdo, que não acreditou antes do fim de suas investigações. Fazemos concessões para um certo grau de egoísmo nos homens, porque sabemos que é inseparável da natureza humana e inerente à nossa estrutura e constituição. Por esta reflexão, corrigimos aqueles sentimentos de culpa, que tão naturalmente surgem em qualquer oposição. Nada parece mais surpreendente para aqueles que consideram os assuntos humanos com um olhar filosófico, do que a facilidade com que muitos são governados por poucos, e a submissão implícita que os homens renunciam aos seus próprios sentimentos e paixões aos de seus governantes. Quando perguntamos por que meios essa maravilha é afetada, descobriremos que, como a força está sempre do lado dos governados, os governantes não têm nada para apoiá-los, exceto a opinião. Portanto, é apenas uma opinião que o governo é fundado, e essa máxima se estende aos governos mais despóticos e militares, bem como aos mais livres e populares. A venda do Egito ou o imperador de Roma pode conduzir seus súditos inofensivos como bestas brutas contra seus sentimentos e inclinações, mas ele deve pelo menos ter conduzido seus mameluques ou proibições pretorianas como homens por sua opinião. De minha parte, quando entro mais intimamente no que chamo de mim mesmo, sempre tropeço em alguma percepção particular ou outra de calor ou frio, luz ou sombra, amor ou ódio, dor ou prazer. Nunca consigo me pegar em nenhum momento sem uma percepção. Nunca consigo observar nada além da percepção. Se alguém, após reflexão séria e não previdente, pensa que tem uma noção diferente de si mesmo, devo confessar que não posso mais raciocinar com ele. Tudo o que posso permitir é que ele pode estar certo, assim como eu, e que somos essencialmente diferentes neste particular. Ele pode talvez perceber algo simples e contínuo que ele chama de si mesmo, embora eu esteja certo de que não há tal princípio em mim.